Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o segundo turno das eleições. A gente sabe que em algumas cidades do nosso país, grupos atrelados à esquerda foram para o segundo turno. Aconteceu isso aqui em Aracaju, aconteceu isso também em Fortaleza, aconteceu isso em São Paulo e aconteceu isso também em Porto Alegre. É óbvio que aconteceu isso em outras cidades, mas eu estou pegando aqui basicamente as capitais, porque eu poderia vir aqui hoje muito feliz, dizer que a gente tem a sensação de dever cumprido, que as coisas estão correndo bem, o bolsonarismo foi enfraquecido, só que infelizmente a informação que eu tenho para trazer para vocês não é relacionada a isso exatamente. Apesar de o bolsonarismo ter se enfraquecido, o centro está se fortalecendo, inclusive com apoio da Rede Globo, com apoio dos portais Globo e com apoio da própria Folha de São Paulo. Enquanto isso, a esquerda fica brigando se Ciro é de esquerda ou não, se Lula é de esquerda ou não, e um bando de gente que com certeza acha que ser de esquerda é escrever com a mão esquerda, vindo me cobrar nas redes sociais. Ah, você não vai se posicionar não? Ah, você não vai se posicionar não? Primeiro de tudo, antes de vocês vierem falar qualquer coisa pra mim, acompanha o meu trabalho. Porque se você não acompanha o meu trabalho, pra mim você tá falando aqui e vai estar saindo aqui. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque tem um monte de gente que veio me cobrar que o PT deve apoiar o Sarto em Fortaleza, que o PT deve apoiar o Edivaldo Nogueira aqui em Aracaju, que o PDT e o PSOL devem apoiar a Manuela Dávila lá em Porto Alegre, que o PDT, o PSB e o PT devem apoiar o Guilherme Boulos em São Paulo. Eu já tinha falado tudo isso nas lives que eu fiz com o Ciro Gomes, na live que eu fiz com o Márcio França, na live que eu fiz com o próprio Guilherme Boulos. E eu citei naquela situação, por exemplo, envolvendo o encontro do Lula e do Ciro, que a Gleisi foi criticar, que o PT e o PDT precisavam se entender, porque se fosse para o segundo turno, por exemplo, em Fortaleza, deveriam se apoiar. Mas vamos falar um pouco mais sobre isso aqui, porque tem gente que está esquecendo que eu não sou ligado ao PDT, eu não sou ligado ao PT, eu não sou ligado ao PSOL. Eu sou um comentarista político. Enquanto você ficar se fazendo de bobo aí, deixando ser manipulado pelo seu mito da esquerda, pelo seu herói da esquerda, a gente tá levando ferro nas eleições por causa da pouca inteligência política da esquerda, que continua querendo um herói. Pois bem, meu povo, por que eu tô fazendo esse vídeo aqui? Como vocês sabem, meu avô faleceu na última sexta-feira e eu não fiz a live de transmissão do resultado das eleições. Eu fiz uma pequena participação no canal do André Jacobina, já ali por volta da meia-noite, do domingo para segunda-feira, comentando sobre os possíveis resultados e exigindo apoio do PT ao Sarto, se o PT não fosse para o segundo turno, por exemplo, como não foi lá em Fortaleza, cobrando o apoio do PT aqui em Aracaju para o Edivaldo Nogueira e cobrando também o apoio do PDT, do PSOL, lá em Porto Alegre para Manuela Dávila. Pois é, parece que a esquerda está cega. A gente tem hoje, e eu sei que muita gente não vai gostar do que eu vou falar aqui, mas a verdade dói e tem de ser dita, a gente tem a mesma conduta de bolsonaristas dentro da esquerda. Nós somos iguais em algumas situações sem perceber. Quando eu falo nós, é a esquerda, não sou eu. Um monte de gente ligada ao PDT me cobrando para que a Luziane Lins apoie o Sarto. Desde o dia que eu me predispus aqui a fazer esse trabalho, eu tenho feito o trabalho cobrando união dentro da esquerda. Inclusive, quando entrevistei o Guilherme Boulos, quando entrevistei o Márcio França e quando entrevistei o Ciro, por exemplo, eu deixei claro aqui, inclusive para o próprio Ciro, que eu queria pedir que a esquerda se mobilizasse no Brasil por apoio. Aqui em Aracaju, por exemplo, se o Edivaldo fosse para o segundo turno, eu queria que o PT apoiasse. Em São Paulo, se o Boulos fosse para o segundo turno, eu queria pedir que o PSB e o PDT apoiassem. Porque tudo que eu estou falando aqui agora, eu avisei antes, eu tô cobrando do mesmo jeito. O meu canal não é movido à militância do PT, não é movido à militância do PDT, não é movido à militância do PSOL, tampouco aos heróis que vocês estão criando aí. O meu canal é baseado em uma ideologia de esquerda que não tá nem aí pra sigla política. Eu não sou filiado ao PT, eu não sou filiado ao PDT, eu não sou filiado ao PSOL e nem sou filiado ao PCdoB e nem a um outro partido de esquerda. Eu não preciso estar em um partido político bajulando um herói nacional novo, não, para poder produzir o meu trabalho, não. O que é que está acontecendo? Ontem eu fiz alguns posts no Twitter cobrando o apoio do PT ao Boulos, que o PT já se mobilizou, cobrando o PT pela Luziane Lins apoiar também o Sarto em Fortaleza e cobrando o PT para que apoie, por exemplo, o Edivaldo Nogueira aqui no segundo turno. Tudo isso que eu falei ontem no Twitter, eu já tinha postado no domingo no meu Instagram. Só que tem gente que não sabe nem que dia é hoje, possivelmente, e tá enchendo as minhas redes sociais de você não vai cobrar o PT não?
Você não vai cobrar o PDT, não? Você não vai... Meu amigo, eu não tô aqui lutando por partido, não. Eu tô aqui lutando pela ideologia que eu acredito. Ao passo de que se o Sarto ganhar em Fortaleza, eu tô feliz. Se o Edivaldo Nogueira ganhar aqui em Aracaju, eu tô feliz. Se o Boulos ganhar em São Paulo, eu tô feliz. Se a Manu Dávila ganhar em Porto Alegre, eu tô feliz. Sabe por quê? Porque são todos políticos de esquerda que fazem parte da mesma ideologia, que essa briga sem inteligência que a esquerda tá criando, tá dando espaço para que a chapa Huck Moro se fortaleça. Ou vocês não estão percebendo que ao divulgar os resultados da eleição no domingo e no Jornal Nacional ontem, a Rede Globo atrelou vários partidos da direita ao centro? Por que a Globo está chamando o DEM de partido de centro? Por que será? Será que é só coincidência ou porque a Globo quer lançar o Luciano Huck com o Moro com o apoio do DEM? Ontem eu fiz posts no Twitter cobrando o PT, o PDT e fiz um post categórico, perguntando se o PDT ia querer ir para Paris de novo, porque eu sabia que iriam associar essa ida do Ciro em 2018 para Paris com o não apoio do PDT a alguns candidatos. Foi dito e certo. Um monte de gente foi lá dizer, Carlito, você que prega a união, está fazendo esse post, que vergonha. A vergonha é eu ter de desenhar um ó com um copo e as pessoas não entenderem. Veja o tanto de postagens, por exemplo, que tiveram no Twitter, inclusive chegou ao Trend Topics. O PDT vai para Paris. Por que aconteceu isso? Porque muita gente acha que se o Ciro tivesse ficado em 2018, o resultado da eleição poderia ser diferente. A gente sabe que não seria. Mas agora, com o apoio do PDT, para algumas candidaturas de segundo turno, o resultado pode ser diferente. E foi o que eu falei, vão criticar o PDT, vão dizer que o PDT vai para uma nova Paris, porque o Ciro ficou estigmatizado por isso. Agora, se você, meu amigo Minho do PDT, meu amigo Ciro Minho, não consegue perceber uma crítica construtiva, problema seu. Eu não tô nem aí, irmão. Eu tô por aqui em ver que a gente está lutando aqui todo dia. O único candidato que ouviu o que a gente falou e que colocou em prática o que a gente falou foi o Guilherme Boulos e foi pro segundo turno, enquanto o resto ficava aqui. Ah, você critica muito o PT. Ah, você critica muito o PDT. Ah, eu não critico muito o PT ou o PDT, eu critico qualquer coisa que eu ache que esteja errado dentro da militância. Eu vou criticar sempre. Isso aqui não é um canal de radicalização do mal, não. Respeito as pessoas que são de uma esquerda mais radical, mas eu não vou ficar aqui, pegue armas, vai pra rua, mate Bolsonaro, faça isso. Eu não vou fazer. Então, se você segue meu canal, se você acompanha o meu trabalho, você sabe que eu não sou assim. Então, para aqueles indivíduos que estão na torcida, é PDT, é PT, é PSOL, eu queria dizer para você, meu amiguinho, que esse canal aqui não é para você, não. Um dos candidatos que eu apoiei aqui em Aracaju é do PDT para vereador, o outro do PSOL e o outro do PT. A mesma coisa aconteceu, por exemplo, em outros estados, em outras cidades. Agora, se você acha que ser de esquerda é ser PT, o PT é a verdadeira esquerda. Não, o PDT é a verdadeira esquerda. Mentira, o PT nunca foi esquerda, o PDT nunca foi esquerda. Você acha que a gente vai derrotar Bolsonaro com esse discurso sem inteligência de um bando de gente que bota uma faixa vermelha na testa, acha que é o Rambo na esquerda e que ser esquerda é gritar Lula lá, Ciro Lula? Vocês acham que é isso? Então, para ficar claro aqui, tá? O PDT deve apoiar o Guilherme Boulos em São Paulo, assim como o Márcio França, porque para quem não quis assistir a live do Márcio França, vai lá na live que eu falei para ele, que eu queria o apoio dele no segundo turno pro Boulos, porque quando eu entrevistei o Boulos, eu falei a mesma coisa pro Boulos. Sabe o que foi que eu li de comentário? Ah, o PSB não é esquerda, o PT não é esquerda. É isso que a gente tá vendo, é um monte de zumbi. Desculpa estar um pouco mais exaltado, mas é porque vocês não sabem o que é passar 2 anos e meio pesquisando, estudando, para trazer conteúdo, e quando a gente começa a ter um respiro, não, o PT não é de esquerda, não, o PDT não é de esquerda. Ah, cobra o Ciro, cobra o Lula. Não é torcida de futebol, não. E é o que eu falei no meu Twitter ontem, deixou de ser política, virou torcida. Tem gente que prefere que a Manu Dávila perca para não apoiar. Não, o PDT não pode apoiar. Não, o PSOL não pode apoiar. Aí eu fiz um post no Twitter ontem em relação, por exemplo, ao apoio do PT e ao apoio do Roseno em relação ao Sarto em Fortaleza. Sabe o que aconteceu? O próprio candidato Roseno, que eu acho que não sabe nem quem sou eu, por isso que fui lá curtiu um comentário de um seguidor me cobrando para que eu cobre o PDT a apoiar o PSOL e o PCdoB em outros lugares. É o que eu faço. E sabe por que eu tô fazendo esse vídeo aqui? Porque eu fiz várias postagens ontem no Twitter e a militância ficou em frenesi.
Não, você é anti-Lula, não, você é anti-Ciro, cobre o PDT, cobre o PT, cobre o PT. Ficou o tempo todo, eu falei, sabe de uma? Eu não tô com saco pra estar respondendo um por um aqui, desenhando óbvio, eu vou apagar as postagens e vou gravar um vídeo falando tudo isso que vocês estão ouvindo agora. Eu vou deixar pra vocês, inclusive, aqui uma fonte de um portal de esquerda que colocou um monte de postagens no Twitter de pessoas que eu nem sigo, eu nem conheço, falando a mesma coisa que eu falei. O PDT vai para uma nova Paris, vão jogar o PDT para essa história de Paris de novo. Fizeram isso com o Ciro e vão fazer com o PDT. A diferença é que o Ciro não podia mudar o resultado da eleição em 2018 não, o PDT pode. Eu peço a gente que tá vindo aqui, você não sei o que, você não sei o que, peço apoio. Por que você tá cobrando o PT e não tá cobrando o PDT? Inclusive eu acabei de responder agora um rapaz aqui no meu Instagram, que nem o meu Instagram ele acompanha, porque ele dizendo que, por que você não tá cobrando o PT? Por que você não tá cobrando o PDT? Quer dizer, no domingo, eu não gravei vídeo, eu não fiz live aqui no meu canal e botei lá as minhas críticas, botei as postagens lá com a reclamação. O que aconteceu no Rio de Janeiro? Por que no Rio de Janeiro vai pro segundo turno Crivella e o Paes? Porque o PDT não é esquerda. Porque o PT não é de esquerda. Não, o PSOL também não é esquerda, é a chapa da burguesia. Resultado. O pior prefeito do Rio de Janeiro foi pro segundo turno e outro que foi prefeito muito ruim pro segundo turno. E a culpa é de quem? É de Carlito, que não cobra o PDT, que não cobra o PT. Vai cobrar o PSOL, vai cobrar não sei o quê. Eu vou cobrar todo mundo. Bota isso na cabeça de vocês. Quem segue o meu trabalho aqui sabe da seriedade do trabalho que eu faço e sabe do trabalho que eu tenho tentado desenvolver, um trabalho de união. Agora, se a pessoa cega pela ideologia partidária, porque nem ideologia política não. Não vem me dizer que ficar bajulando Ciro, Lula ou Boulos é defender a ideologia não, é defender um novo herói nacional e defender um partido político. No meu vídeo aqui eu vou cobrar sempre Ciro, Lula, Boulos. E se você quer me cobrar, ao menos tenha a vergonha e a coragem de acompanhar meu trabalho. Porque eu não tenho saco pra ficar mandando link em todo comentário de vídeo que eu já fiz e você não vai cobrar não? Você não vai fazer não? Não é a esquerda que é tão sabichona, tão inteligentona, que está nos melhores lugares, são os donos do saber e não consegue nem militar? Pelo amor de Deus. Então tá aqui categórico para aqueles que não acompanham meu trabalho, estão falando abobrinha. Eu vou repetir o que eu falei pro França, eu vou repetir o que eu falei pro Ciro e eu vou repetir o que eu falei pro Boulos. Em cidades onde a esquerda for pro segundo turno, os partidos de esquerda têm a obrigação de apoiar. Aqui em Aracaju, o Márcio Macedo tem a obrigação. Em Fortaleza, o PT tem a obrigação de apoiar o Sarto. Em São Paulo, PDT, PSB e PT tem a obrigação de apoiar o Guilherme Boulos, assim como, por exemplo, em Porto Alegre, o PSOL e o PDT têm a obrigação também de apoiar a Manuela Dávila. Ou vocês fazem isso, ou param de ficar, militando de goela. A luta é contra o fascismo, a luta é contra o bolsonarismo. Se vocês não apoiarem chapas de esquerda no segundo turno por ego, pra mim vocês são só militantes de goela. Vocês são só esquerdistas de goela. Tá bom? Desculpa o desabafo aqui, não vou deixar link de nada, de loja, de livro, de nada. Quem quiser vai estar tudo pelo comentário fixo, eu não vou explicar nada sobre isso agora no final, porque eu já falei muito aqui no vídeo, mas tá aí, tá bom? Parem de brigar, porque os partidos políticos não estão nem aí, estão radicalizando de forma negativa, ao passo de que Luciano Huck virou uma realidade. Enquanto a gente tá brigando assim, o PDT é esquerda, o PT é esquerda, o PSOL é a chapa da burguesia. Acorda pra vida, meu povo, pelo amor de Deus.